Olá, graça eterna, paz eterna. Pastor da Fé Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna, o Evangelho do Cristo ressuscitado, o Evangelho da Graça Eterna. Como vão vocês? Estão bem? Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo já reina, já descansa. Agora quem está na religião está está anátema, é anátema, como o apóstolo Paulo fala, né? Mas quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo está perfeito, salvo uma vez, salvo para sempre. Não há condenação para quem está em Cristo. Quem está no Cristo ressuscitado, né? Estar nele é crer nele, é crer nas promessas dele, é crer no que ele fez lá na cruz. Agora, quem está na religião está aí, subindo o monte, está aí fazendo sacrifício, está aí com medo de gato preto, com medo de perder a salvação, né? Não tem paz, mas quem está em Cristo tem paz, porque a obra foi feita. Nosso Deus, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele escolhe antes da fundação do mundo, predestina a sua igreja, não as paredes, né? Para que Deus quer parede, hein, irmão? O seu povo, né? Povo, os filhos foram predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz. Aí depois da cruz, tudo isso aconteceu na cruz, batizado na cruz, que o batismo não é essa brincadeira que eles fazem aí. Tem pessoas que já se batizaram 10 vezes. Cada instituição religiosa que chegaram foram batizados. Você já é batizado? Ah, fui batizado na instituição A, instituição B. Aqui não vale não, tem que ir de novo. Aí tem que ir para o tanque de novo. Ou um banho no tanque batismal, ou então na piscina, ou no Rio Gandu, ou então no balde, estão batizando no balde agora. Então isso é uma brincadeira, né, irmão? Isso é anátema, isso é amaldiçoado, isso é maldição, tudo isso. Então quem vive nisso não tem paz. Quem vive nisso não tem paz. Esses dias eu conversei com uma irmã e ela, porque eu já me batizei 5 vezes, porque a pastora disse que a minha vida está desse jeito, porque isso é espiritual, porque eu me batizei novamente, não sei o quê. É complicado, né, irmão? A vida do religioso, porque o religioso ele não crê em Deus, ele não foca em Deus. Ele foca no homem, ele idolatra homens. Eu sei que isso é deformação do ser humano, eu sei que o ser humano tem essa deformação de idolatrar homem, né? de idolatrar lugar, de idolatrar imagem, né? Eu sei que isso é do ser humano, mas nós temos que lutar contra isso. O demônio é a carne, nós temos que lutar contra essa carne. Se a gente não lutar, irmão, contra essa carne vai dominar. Então é muita aberração que a gente vê aí, que literalmente é anátema, como está escrito em Gálatas 1:8, né? Não, Gálatas 3:8, Gálatas 3, Gálatas 3:10, olha. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei. Quais são as obras da lei? Subir monte, guardar sábado, né? Confiar no batismo nas águas. Quer dizer que Jesus não conseguiu te limpar.
Aí você vai ter que tomar um banho. Você vai ter que... Então tudo isso, todos esses que estão debaixo das obras da lei, dessas obras, estão debaixo de maldição. Missa de sétimo dia, todas essas berrações aí. Achar que Deus tem mãe, mãe de Deus, Virgem Maria. Todos esses que estão praticando essas práticas malditas estão debaixo de maldição. É a Bíblia que diz, todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrito no livro da lei para fazê-la. Então, ninguém consegue cumprir tudo aquilo que está no livro da lei para fazer. Então, se pescar uma, duas coisas, estão debaixo de maldição. Vamos orar, daqui a pouco nós voltaremos. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Usa minhas pregas vocais, usa minha mente e meu coração. Usa-me para a tua honra, para a tua glória, como o Senhor tem sempre feito. Usa-me como canal para transmitir a tua palavra para a tua igreja predestinada, tua igreja escolhida, comprada lá na cruz pelo precioso sangue. Usa-me, pois irei fazer uso da tua palavra. Amém. Abra sua Bíblia, a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 1. Deixe sua Bíblia aberta que nós iremos ler vários versículos aí. Vamos ler vários versículos. Amém? A epístola do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos, começando do 6. Aqui Paulo está exaltando a igreja da Galáxia porque muitos judaizantes se filtraram ali para distorcer, para fazer o povo largar a fé verdadeira, a fé perfeita e voltar às práticas dos rituais, das pagações, das abolições. Então Paulo aqui ele está exaltando a igreja da Galáxia. Ele diz aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa, olha, ele diz tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ele está dizendo, eu não acredito que tão depressa vocês mudaram a casaca. Vocês deixaram de crer no Cristo ressuscitado, no Cristo verdadeiro, para adorar a imagem. Foi o que aconteceu lá com Moisés. Moisés foi atender o chamado de Deus e deixou Arão. Aí Deus manda Moisés, desce lá, Moisés, desce lá que o povo lá está adorando bezerro, o povo se corrompeu totalmente. Desce lá, Moisés. Dito e feito, irmão. O povo pressionaram o Arão e tiraram os brincos, tiraram as joias e fizeram um bezerro, uma abominação, e ficaram idolatrando em praça pública, colocando aquilo no lugar de Deus. Não é o que acontece hoje? Coloca Maria, coloca José, Benedito, Aparecida no lugar de Deus, imagine. Por isso que vive debaixo de maldição, irmão. Deus não divide sua honra, sua glória com ninguém. Só existe um Deus. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele predestina, ele escolhe sua igreja, seus filhos, antes da fundação do mundo. Aí vem a terra, assume o corpo, ele tinha que ser imolado, ele tinha que entregar sua vida para purificar, salvar, santificar, justificar o seu povo através do seu sangue. E lá na cruz ele cumpre, João 19:30, tetelestai. Antes da cruz, uma coisa, depois da cruz, irmão, não há condenação para quem está em Cristo, mas para quem está na idolatria aí fora, para quem está no bezerro de ouro, para quem está nas imagens, no santo de pau oco. E pior, pior que não é só pessoas desprovidas de conhecimento, não. É pessoas aí
de faculdade, Harvard, pessoas intelectual aí, entre aspas, né? Que vive aí se ajoelhando, fazendo rituais debaixo desses demônios, porque por trás disso aí está demônio, né, irmão? Então o apóstolo Paulo disse assim, não acredito que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Vocês estão querendo inventar outro evangelho. Hoje tem muita religião, né? Porque evangelho só tem um, né? Tem guardar o sábado, guardar o domingo, guardar, né? Adorador de vaca, adorador de demônios, né? Para cada gosto aí tem, né? Para cada gosto aí. Aí no versículo 7 ele diz, o qual não é outro, porque não tem outro evangelho. Existem várias religiões. Religiões é anátema, religiões é homem. Religião quem brilha é homens. Religião é o palco, o picadeiro para o homem brilhar, para o homem aparecer. Não tem um circo onde o palhaço brilha, o palhaço reina no circo, né? Não tem o teatro onde os atores eles são reconhecidos ali. Então ali é o palco, é o picadeiro para ele ser reconhecido. Não tem nada de adorar a Deus. Ali adora o cantor, ali adora o pregador, o bispo, o cardeal, menos a Deus. A adoração a Deus, ela sobe, não desce. A adoração é para cima. É que eu diminua, que Cristo apareça em mim. Que eu desapareça, que Cristo apareça em mim. Né? Religião, irmão, é fariseu junto ali, ó. Homens, mulheres que preferem os melhores lugares, é título. Todo dia eles estão inventando um título aí. Já tem semideus, apóstola, imagine só. Você já viu isso? Já viu isso na Bíblia? Apóstola, pastora. Já viu ministro de louvor? Já viu levita? Levita era no tempo de Levi, era da tribo de Levi. Eles fazem o que querem. O picadeiro é dele, o palco é dele ali. Eles fazem o que querem, eles tiram quem querem, botam quem querem, cobram o que eles querem, pinta e borda. Pior miséria, irmão, que acontece por aí. Agora isso começou tudo aonde? A prostituta mãe. Prostituta mãe começou vendendo indulgência, né? E o povo foi copiando, o time que está ganhando, ninguém mexe, foi copiando. Aí Paulo diz aqui, ó, o apóstolo Paulo, o qual não é outro evangelho, mas alguns, não era todos, não são todos, a gente não pode generalizar, né? Mas existe muita gente aí corrompida, né? Existe muita gente debaixo do anátema, né? Existe muita gente amaldiçoada e colocando outros na maldição, né? Porque alguém que prega outro evangelho, alguém que vive focado na religião, vive debaixo de maldição, é a Bíblia que diz, né? Mas alguns vos inquieta e querem transtornar o evangelho de Cristo, querem desfazer o evangelho de Cristo. Mas ainda o apóstolo Paulo vai bem firme aí na doutrina santa. Mas ainda que nós mesmos, ele colocou até ele mesmo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Olha aí. A religião é anátema, irmão, porque Jesus não fundou religião. Aí tem padre abrindo a boca aí, o evangelho certo, a única igreja certa é a católica, porque foi Deus que fundou. Tem vergonha na cara, rapaz. Deus fundou religião nenhuma. Jesus fundou religião nenhuma, não. Se você estivesse no caminho certo, vocês não estavam adorando Maria, José, Benedito. Vocês não estariam aí fazendo missa de sétimo dia, rezando por morto. Vocês não têm vergonha, não. Né?
Vocês não têm vergonha? É a prostituta mãe que distorceu tudo aí, né? Hoje o povo estão aí com medo de tudo, com medo de demônio, e é trindade, é três deuses, é meio mundo de Deus, é mãe de Deus, imagina, todas essas berrações aí, rezar por morto. Onde já viu isso na Bíblia? Hebreus, está escrito na palavra, ao homem foi dado o direito de morrer só uma vez, depois segue-se o juízo. Quem já disse que... Onde é que você encontra na Bíblia respaldo para rezar por morto? Nem rezar tem na Bíblia isso. A Bíblia manda orar. O apóstolo Paulo diz orar sem cessar. Não é rezar. Vocês têm outra Bíblia, vocês durante todo o tempo, vocês esconderam a Bíblia, vocês não quiseram que o povo lesse a Bíblia para não encontrar a verdade. Mas não teve jeito. Deus usou Martinho Lutero e veio, e outros, fez a reforma, deu direito aos padres de casar, porque os padres não poderiam casar, devido à ganância, porque se o padre casasse, quando ele morresse, a fortuna, a herança ficava para a família. Então o padre não podia casar, porque quando ele morresse, a fortuna ficava tudo para o clero, ficava tudo para a instituição religiosa, ficava tudo para ele lá, porque tudo isso foi dinheiro, irmão. Tudo isso começou a religião por dinheiro. Começou a se vender indulgência para construir o novo templo lá que tinha sido destruído. Não é sempre assim, o povo que paga a conta. Hoje existe maior roubalheira no sistema político, existe maior roubalheira. E quem é que paga as contas? O povo. Mais imposto. Aumenta mais imposto. A conta, quem é que vai pagar a conta? O povo. O povo. Então, sempre o povo. A religião assim também. Quem é que paga a conta? Quem é que paga esse luxo desses cão gulosos? O povo. Sempre o povo, né, irmão? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado. 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar, mais uma vez ele dizendo, assim como já vos disse, vou dizer novamente, assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém anunciar outro evangelho, além do que já está, o que já recebesse, seja anátema. Falou no 8, anátema, amaldiçoado. No 9 ele fala anátema. Ele repete, olha, se alguém for adorar outra coisa, alguém for adorar outra coisa, a não ser Deus, é anátema. Se alguém adorar a imagem santo do pau oco, é anátema, é amaldiçoado. Se alguém continuar com essas práticas judaizantes, é anátema. Se alguém ficar guardando o sábado, é anátema. Se alguém ficar se ajoelhando, fazendo sacrifício de tolo, é anátema. Irmão, se você, minha amada irmã, meu amado irmão, se você quer fazer um jejum para você perder uns quilinhos, pode fazer, mas se você faz com a mente presa, achando que vai mandar em Deus, achando que você passar fome, vai fazer Deus fazer alguma coisa que Deus não quer, você está enganada, minha irmã. Não, eu vou passar fome porque Deus vai ter pena de mim e vai me dar uma casa em Orlando. Está enganado, meu irmão. Você quer fazer isso para mudar o que Deus já determinou? Né? Vou fazer um jejum para Deus destruir. Vou fazer um jejum para destruir o diabo. Quer dizer que Jesus lá na cruz não conseguiu. O sacrifício de Jesus na cruz foi inútil. Aí você tem que passar fome hoje em dia, tem que ser no seu sacrifício. O que é que diz Efésios 2:9? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se fosse assim, o homem ia se gloriar, como se gloria aí. Não, porque eu jejuei, passei tantos dias de jejuando, então Deus vai ter que fazer. Irmãos, isso é anátema, isso é maldição. 10. Por
persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo agora, por que eu agora vou ser persuadido por homem? Né? Por que persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Irmão, se você procurar agradar homens, você vai desagradar a Deus. Se você quiser agradar o mundo, você vai ser inimigo de Deus. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Se você quiser ser amigo do mundo, você vai se constituir inimigo de Deus. Todos esses líderes aí, não generalizando, tem muito homem sério, mulheres sérias, mas todos esses homens aí que bota no seu, aquilo não pode nem chamar de congregação, né? Bota lá no seu teatro, no seu, aquilo ali é uma discoteca, né, irmão? Você lembra do tempo da discoteca antigo? Aqueles negócios brilhando, tudo é hoje, né? Aquilo ali não tem nada a ver com adoração a Deus. Adoração em espírito e em verdade. Adoração é que eu diminua, que ele cresça em mim. Que eu desapareça, que ele apareça em mim. A adoração, ela é para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse lugar por aí onde o homem chega, com aquele relógio Rolex, e o pessoal morrendo de fome, e ele chega com aquele relógio Rolex, ele chega com aquele carrão, ele chega ali todo parecendo um popstar. Isso é anátema, isso é amaldiçoado, isso é escravidão, irmão. A escravidão ela não foi abolida, não. A escravidão, o povo hoje vive escravizado pelo sistema político, escravizado pelo sistema religioso. A religião hoje em dia escraviza, o sistema religioso escraviza. Agora, não escraviza só o ignorante, aquele que não teve faculdade, não estudou, o analfabeto. Não. Escraviza geral. Tem o promotor escravizado, tem o juiz escravizado ali na religião, aquela imagem de escultura ali no seu escritório, o médico ali no seu consultório, aquela aberração. Isso é aqui o seu escritório ali, seu consultório, ele é maldito, porque em vez de ele adorar a Deus, ele está adorando artifício feito por mão de homens. Em vez de ele adorar o Criador, ele está adorando a criatura. Né? Isso é maldito, irmão. É maldito você se ajoelhar perante uma imagem. Você se ajoelhar perante uma imagem, perante um homem. Isso é maldito. Nós temos que se ajoelhar perante Deus. E não é só se ajoelhar, né? Se ajoelhar é um ato de humilhação. Mas se você não pode se ajoelhar, você senta, você fica em pé. Aquela pessoa que está numa cadeira de roda, irmão, que foi amputada as pernas, como é que aquela pessoa vai se ajoelhar? É muito egoísmo, né? Se o milagre, se as bênçãos de Deus só se alcançam de joelho, e quem está numa cadeira de roda não vai alcançar? Isso é muito egoísmo, né? Então, se você pode se ajoelhar, se ajoelhe. Se você não pode, fique em pé. Se você não pode ficar em pé, fique sentado. Deus, ele vai te atender desde que você seja uma pessoa sincera, desde que você seja uma pessoa adorador ao Pai em espírito e em verdade. Amém, amados? Olha aí o que é que diz aí, que coisa tão maravilhosa. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando, um dia o apóstolo Paulo agradou a homens. Ele rasgou seu diploma de religioso, ele abandonou a prática religiosa. Olha aí o que ele diz, se estivesse ainda agradando a homens, um dia ele agradou, ele foi criado, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, o maior teólogo, o maior religioso da época. Gamaliel, o apóstolo Paulo foi instruído, né? Então ele rasgou seu diploma de religioso. Ele abandonou a prática religiosa e ele disse, agora eu vou servir ao Cristo ressuscitado. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha aí, 11.
Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Ele rasgou todo o seu, falei agora a palavra sumiu. Ele rasgou seu diploma. Ele rasgou seu diploma de religioso, de adorar a ídolos, adorar a imagem. E agora ele adora ao Deus maravilhoso, eterno, soberano. Olha aí. E agora ele anuncia, porque ele foi chamado para isso. Ele foi levado até o terceiro céu e recebeu a mensagem da graça eterna. E ele foi o apóstolo escolhido, né? O 13º teve os 12 que foi para pregar a lei, e teve o 13º, ele, para pregar a graça. Olha aí. Mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Não é segundo homens, não é que o homem aparece, que o homem tem título, né? Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele rasgou o diploma do que ele tinha aprendido da religião, ele abandonou porque era anátema, e agora ele vai anunciar a revelação, a graça é a revelação, ele vai anunciar a revelação que ele recebeu de Cristo Jesus. Tudo aquilo que ele tinha recebido de Gamaliel, através da religião, aprendido de homem, ele rasga esse diploma, porque é maldito, e agora ele vai pregar, anunciar a revelação, o evangelho da graça eterna. 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo? Olha ele dizendo aí. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Olha, vocês me conhecem, ele está dizendo, vocês me conhecem quando eu era religioso, vocês me conhecem quando eu era judaizante. Olha aí, 14. E na minha nação excedia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Olha aí. E muitos como ele, era zeloso pelas tradições. Não tem muitos zelosos pelas tradições hoje em dia, né? Zeloso pela tradição. Ele não crê na Bíblia, mas ele crê na tradição. Ah, meu pai me ensinou isso. Ah, minha avó me ensinou isso. Mas está na Bíblia, irmão. Não importa que seu pai, com todo respeito, seu pai, sua mãe ensinou, mas está na Bíblia. Se não está na Bíblia, irmão, é anátema. Todo respeito aos seus pais, que está vivo ainda, ou que já está com Deus, com todo respeito. Mas se não está na Bíblia, é anátema. Tradição, irmão. O evangelho de Cristo não é tradicional. É poder de Deus, não é tradicional. Eles eram zelosos por tradições dos seus pais. 15. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre, olha aí, aprove a Deus que desde o ventre, escolha, irmão, predestinação, irmão. Predestinação. Quando se fala em predestinação, irmão, e religiosos, principalmente os líderes, eles pulam, eles gritam, se eles pudessem, eles rasgavam a Bíblia quando se fala em predestinação. Eles não querem que fale em predestinação. Eles não querem que fale que é Deus quem escolheu, é Deus que faz. Não, quem faz é eles lá. Quem faz é eles, quem escolhe é eles, quem compra é eles. Eles fazem o que eles querem, ele fecha, ele abre, operando eles, quem pode impedir, né? A religião é terrível, irmão. É anátema, amaldiçoada. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou, predestinou e me chamou pela sua graça, chamou pela misericórdia dele, pela benevolência de Deus. Não foi pelo mérito, não foi pelos méritos, não é pelo mérito. Deus não te escolheu porque você é o bambambam, não, Deus te escolheu
Deus te escolheu, te predestinou pela graça dele. 16. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Olha aí. Não consultei a carne nem o sangue. Quando o próprio Deus revelou o evangelho da graça a ele não consultou ninguém. Ele saiu pregando, ele não foi fazer um seminário teológico, ele não foi fazer um curso para persuadir, ele não foi fazer isso, fazer aquilo como eles fazem hoje em dia. Não, irmão, tá dando, a receita não está dando muito lucro, então fazer um curso para persuadir melhor, para atrair as pessoas. Ele não fez isso não, irmão. Isso é papel de cães gulosos, isso é papel de fariseu, né? 17. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim era apóstolo, mas parti para a Arábia e voltei a outra vez a Damasco. Então, ele saiu pregando o evangelho da graça, ele não foi pedir licença aos apóstolos que já existiam, os 12 que já existiam. Ele não foi falar com ninguém, ele não foi pedir um curso, ele não foi pedir a benção para que cuspisse a unção nele, ou derramasse óleo nele. Muitos hereges aí, irmão, vão para outros lugares para buscar a benção, para comprar a benção. Eu conheci um irmão que ele disse que foi para Manaus buscar a benção. Ele foi, quando chegou, comprou lá, pagou, né? Quando chegou, ele chegou querendo ser o bambambam, porque estou cheio de Deus, porque fulano me ungiu. Quer dizer, isso é idolatria, irmão. Fulano, ele dividiu a unção dele comigo. Isso é muita idolatria, isso é coisa de menino, né? Quando eu era menino, fazia coisa de menino, né? Isso é muita idolatria. Foi para Manaus. Comprou, pagou lá e pagou o título. Quantos títulos aí, irmão, comprado? Esses títulos aí, isso não vale nada, irmão. É enganando e sendo enganado, enganando e sendo enganado. Olha, você vai fazer aqui 6 meses de... Você vai fazer 6 meses aqui, nós temos um curso para você de 6 meses. Depois eu te dou a carteira aqui. Você quer ser o quê? Eu quero ser semideus. Pronto, vou te dar uma carteira de semideus aqui. Tem um anel também, o anel é por fora, você compra o anelão. Meu irmão, é anátema isso, irmão. Isso é atrair maldição. Isso é enganar e ser enganado. Jesus nunca fez isso. Mostra, ninguém pode mostrar a imagem de Jesus, né? É anátema. Ninguém pode. Nós não cremos em imagem, nós cremos no próprio Deus, em espírito e verdade. Espírito não tem imagem, né? Mas se pudesse mostrar, ninguém nunca ia ver um anelão no dedo de Jesus, né? Para se amostrar, para dizer eu sou semideus, eu sou pontífice. Que mentira, né, irmão? Que berração. Uma ponte para levar o homem a Deus é muita mentira, né? E o povo cai, né? E não é o povo ralé da plebe, não. É o povo aí da alta. Eles caem nesse negócio, né? Porque a mente, elas são iludidas, né? Depois passei 3 anos e fui a Jerusalém para ver Pedro. E fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outros dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, que não minto. Olha, eu diante de Deus aí, eu não estou mentindo, estou falando que Deus me mandou. 21. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. 22. E não era conhecido de vista das igrejas, dos irmãos, né? Das igrejas, como ele ficou sendo conhecido, a igreja da Galáxia, a igreja de Éfeso, a igreja de Coríntios, a igreja de Filipenses, né? De Tessalonicenses. Ele não era conhecido aí. Agora ele ficou conhecido e ele ficou escrevendo para essas igrejas, escrevendo para a igreja da Galáxia, escrevendo para a igreja de Filipenses, escrevendo para a igreja de Éfeso. 21. Depois fui para a parte da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo. 23. Mas somente tinha ouvido dizer
aquele que já nos perseguia, anuncia agora a fé, que antes destruía. O comentário, né, o boato, né, olha, aquele que perseguia, agora ele anuncia a fé, né? E a convenção dele, né, foi uma convenção espetacular. Foi um encontro verdadeiro diretamente com Deus, né? Foi uma reconciliação, né? Como ele diz mesmo aí, que ele havia sido predestinado, escolhido antes da fundação do mundo, e teve um encontro com Deus ali, né? O Filho eterno, filho uma vez, filho para sempre, salvo uma vez, salvo para sempre. O Filho de Deus, ele não deixa de ser filho. Eu tô ali alegre, estou ali adorando a Deus, adorando, aí de repente aquele filho aí se separa, vai fazer alguma coisa aí fora, vai brincar o carnaval, vai dançar no São João, vai fazer alguma aberração aí fora. Aí o anjo foi lá e riscou o nome. Aí depois ele se arrepende, vem se arrastando, aí o anjo vai lá e acende. Isso é mentira, irmão, isso é anátema, isso é uma aberração. Salvo uma vez, salvo para sempre. O filho pode cair como o filho pródigo, mas ele não fica caído, não fica prostrado. Ele se reconcilia com o Pai. Então o apóstolo Paulo, ele estava na religião, mas ele se reconciliou com o Pai, porque ele havia sido predestinado e escolhido desde antes da fundação do mundo. Né? 23, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguia, anuncia agora a fé, que antes destruía. 24, e glorificava a Deus a respeito de mim. Glorificava a Deus a respeito de mim. Eu quero terminar com Gálatas 3, 10, né? Comecei com ele e quero terminar com ele. Gálatas 3, epístola do apóstolo Paulo, à igreja da Galáxia, capítulo 3, versículo 10. Vou ler o 9 também, 9 e 10. De sorte que os que são da fé, olha, de sorte que os que são da fé em Jesus Cristo, não é da fé em Maria, em Benedito, em Judite, em Maomé, não. De sorte que os que são da fé, daqueles que creem em Jesus Cristo, as bênçãos é para aqueles que confiam em Jesus Cristo, Cristo ressuscitado, de sorte que os que são da fé são bendito, abençoado, como o crente Abraão. 10 para fecharmos. Todos, no plural, todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Todos aqueles que estão debaixo das obras da lei. O que é a obra da lei? Missa de sétimo dia, guardar sábado, subir o monte para chamar a atenção de Deus, se batizar criança. Todas essas práticas, todos que fazem isso estão debaixo de maldição. Por isso que você vê o mundo como é que está, a humanidade como é que está. É pandemia, é cólera, é aborto, é as drogas matando, tudo que vem para ser benção vira maldição, aprisiona, deixa o povo preso, é pessoas se suicidando direto, devido a isso, irmão, porque em vez de adorar a Deus, adoraram o profano, em vez de ser fiel a Deus, são infiel a Deus e fiel aos ídolos, fiel aos demônios, fiel às imagens. Em vez de adorar ao Cristo ressuscitado, eles adoram a criatura. Então eles são escravos. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, todas essas práticas, o homem querer assumir o lugar de Deus, o homem querer ser uma ponte para levar a Deus, o homem querer fazer, desfazer, o homem querer escravizar os outros, porque isso é religião. É um escravizando a maioria. Um faz sua equipe para escravizar a maioria. Beija aqui a minha mão, né? Se ajoelha aqui nos meus pés, porque eu sou, porque eu posso, faz aquele teatro ali para chamar a atenção, mas vai espalhando. Então atrai pessoas até aquela pessoa, atrai adébito até aquele cão guloso, aquele homem, não atrai a Deus. Não atrai a Deus. Eles têm uma prática hoje de dizer que eles ganham a alma. Então eles são muito poderosos, né? Jesus não conseguiu lá na cruz, eles ganham hoje, né? Quem ganha são eles, né? Então eles atraem maldição para eles
né? Atrai maldição para eles e para aqueles que estão ali sendo instruídos por eles, né? Eles enganam e são enganados. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Te agradeço por esta mensagem, Pai. Te agradeço. Continua me usando, continua usando a minha mente, meu coração, minhas pregas vocais. Continua me usando para a tua honra, para a tua glória. Que eu diminua, que o Senhor cresça em mim. Que eu desapareça, que o Senhor apareça em mim. Pai querido, é isso que eu te agradeço. Em nome do Cristo ressuscitado. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Amém, amados? Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.